Capítulo 1261. Ninguém é uma exceção. Depois de um tempo, Klein perguntou: o primordial é aquele que criou este mundo, transformando seu corpo em tudo? Para ser franco, Klein inconscientemente queria perguntar se a entidade se referia à demônia primordial. No entanto, com um pensamento, eliminou esta resposta. Em primeiro lugar, porque a demônia primordial não tinha o nível necessário para causar medo no antigo deus do sol, o criador da cidade de prata. Mesmo a deusa da noite eterna não poderia fazer isso. Em segundo lugar, depois que o anjo negro entrou em seu sono, esta deusa maligna nasceu apenas na quarta época, que foi influenciada pela segunda ardósia da blasfêmia. Sazhir provavelmente não a conhecia. E mesmo que a conhecesse usando suas capacidades oniscientes, ele não mencionaria especialmente uma sequência zero que não estivesse envolvida na terceira época. Atrás das sombras espessas e sinistras, os olhos de bronze brilharam em uníssono. O universo. O que você quer dizer? Ao ouvir aquela voz etérea, Klein ficou um pouco perplexo. Ele sentiu que o anjo negro, Sazhir, não havia respondido sua pergunta. Mas, muito rapidamente, entendeu aproximadamente o que a outra parte quis dizer. O caos primordial não criou este mundo, mas todo o universo. Então, primordial refere-se ao Criador original, o imemorial. Klein virou o corpo para o lado e lançou um olhar para os três semideuses da Cidade de Prata, Colin Iliad, Derek e Lovia. Ele percebeu que eles tinham olhares de perplexidade e confusão em seus rostos. Estavam carrancudos e refletindo sobre o significado por trás da conversa. Na história da Cidade de Prata, o Criador, que era o antigo Deus do Sol, era equivalente ao Criador original, o imemorial. Ele era uma existência suprema que acordou após eras de sono ao criar o mundo. Ele então despojou as autoridades dos deuses antigos e as recuperou. É claro que, em certo sentido, isso não estava errado. Acontece que o método de despertar do Criador original era diferente do que os residentes da Cidade de Prata haviam imaginado. O universo? Klein pensou por um momento e perguntou: o primordial despertou em seu corpo porque você ganhou o controle do Mar do Caos? Então, o que aconteceria com ele no futuro, considerando como ele ganhou o controle inicial do castelo de Sefirah? Aqueles olhos de bronze olharam para ele por alguns segundos antes de dizer: essa não é a única razão. Quanto maior a sequência, mais próximo se está do primordial. Portanto, o Rei dos Anjos e a sequência zero de cada caminho podem ter o Criador original, o imemorial, despertado neles. Quando Klein ouviu isso, ficou tenso e seu coração afundou. Ele então pensou em outro assunto. Quanto maior a sequência, mais fácil seria ser corrompido pelas coisas subterrâneas. Combinado com o fato de que o Mar do Caos era subterrâneo, seria possível que quanto mais alta a sequência, mais fácil seria ser influenciado pelo Mar do Caos, resultando no despertar do Criador original no corpo da pessoa? O que o dragão da imaginação Ankevelt selou na Cidade dos Milagres, nas viagens de Grosel, não era a corrupção subterrânea, mas o despertar do Criador original? Claro, esta é a forma mais poderosa e aterrorizante de corrupção. E a fonte de tudo isso é de onde a maioria, ou talvez todas as características de Beyonder se originaram. O Criador original. Todas elas fazem parte do seu corpo? Klein pensou em várias possibilidades e apresentou todo tipo de especulação. No final, ele se lembrou do aviso que o capitão Dan Smith fez antes de embarcar neste caminho Beyonder. Somos guardiões, mas também um bando de miseráveis que lutam constantemente contra ameaças e loucuras. Naquele momento, Klein adquiriu uma compreensão profunda da frase sob outro ângulo. Fu. Ele exalou secretamente e suspirou interiormente. A característica de Beyonder
é tanto um presente quanto uma maldição. Ele reuniu seus pensamentos e sorriu. Alguém será corrompido apenas por aprender sobre esses assuntos? Não. Os olhos de bronze olharam para Colin e Liad, e os outros e disseram: isso significa apenas que as chances do primordial despertar em seu corpo são maiores. Quando ouviu isso, ficou chocado. Por outro lado, ele estava feliz que o chefe da Cidade de Prata e o Jovem Sol não soubessem muito sobre tais assuntos e não tivessem feito nenhuma conexão. Afinal, a frase "quanto maior a sequência, mais próximo se está do primordial" não trouxe nenhuma corrupção. Por outro lado, sentiu um profundo sentimento de pena de si mesmo, isso porque ele sabia muito sobre misticismo. Agora, com tudo isso encadeado, não tinha ideia de que tipo de mudanças negativas poderiam acontecer com ele quando deixasse a corte do rei gigante, o reino de um antigo deus. Além disso, isso não parecia algo que pudesse ser resolvido selando suas memórias. Afinal, a característica de Beyonder já havia se fundido com seu corpo e espírito. Considerar o método empregado pelo dragão da imaginação? Na verdade, não preciso me preocupar muito. Amon e seu irmão definitivamente sabem disso, e nada aconteceu com eles ainda. Contanto que eu não me aproxime do Mar do Caos como um sequência 3, não preciso me preocupar com tais problemas. Seria a mesma coisa, mesmo se eu avançasse para a sequência 2. Depois de pensar um pouco, Klein desistiu da intenção de se aprofundar no assunto. Ele curvou os cantos dos lábios e desviou o assunto para o mistério da morte do antigo deus do sol. Portanto, sob seu acordo tácito, você trabalhou com a deusa da noite eterna e estabeleceu a Rosa da Redenção, preparando-se para se assassinar. Ao reviver e escapar do primordial, você realmente ganhará o controle do Mar do Caos e dos 5 caminhos Beyonder correspondentes? Nas sombras escuras, sinistras e sombrias, parecia haver algumas emoções humanas naqueles olhos de bronze. Isso mesmo. Não muito depois de sair do Mar do Caos, percebi esse problema. Eu, deliberadamente, dividi uma parte da minha personalidade, fundindo as autoridades da degeneração com a característica de Beyonder do caminho do enforcado, criando outro eu. Seu objetivo era controlar o Mar do Caos e isolá-lo do meu verdadeiro corpo para evitar qualquer contaminação e corrupção. Mas no final, o primordial ainda acordou em meu corpo. O anjo negro é essencialmente a muralha de defesa do antigo deus do sol. O caminho do enforcado refere-se ao caminho do suplicante de segredos. Naquela época, o anjo negro devia ser muito poderoso. Ele, na verdade, tinha controle parcial do Mar do Caos, como esperado de um rei dos anjos. Enquanto Klein suspirava, lembrou que o antigo deus do sol não conseguiu impedir que o Criador original, o imemorial, despertasse em seu corpo, apesar de trabalhar tanto. Ele também sentiu uma sensação de horror, não ousando imaginar o que seu futuro reservava. É por isso que convoquei Leodero, Alcuzes, Herabergen, Médici e Ouroboros, convidando as várias divindades e reis dos anjos com Amanizes para estabelecer a Rosa da Redenção. A voz deixada pelo anjo negro Sashir ecoou roucamente. Não é de admirar que seja chamado de redenção. Não é de admirar que reis dos anjos, como Médici e Ouroboros, que são completamente leais ao antigo deus do sol, também participariam? Klein não pôde deixar de sorrir. Por que você não convidou Amon e seu irmão? Em teoria, eles deveriam estar do lado do anjo negro. Os nascimentos deles foram resultado do meu trabalho duro para resistir ao primordial. Eu estava preocupado que convidá-los pudesse causar um acidente. Os olhos cor de bronze voltaram a olhar para Klein. Esses segredos deixaram os 3 semideuses da Cidade de Prata atordoados. Até mesmo o chefe do conselho de 6 membros, que havia lido vários documentos antigos, teve transtornos emocionais, apesar de todo o seu conhecimento e rica experiência.
Então é esse o caso. Eu sabia que o antigo deus do Sol não teria filhos sem motivo. Não foi fácil para Klein controlar sua persona virtual ao expressar o pensamento em voz alta. Antes que ele pudesse fazer outra pergunta, o espírito deixado pelo anjo negro Sazir pareceu afundar em suas memórias enquanto continuava. Depois que terminei de preparar tudo, entrei neste lugar e isolei o palácio. Voltei ao meu corpo durante o sono e fortaleci minha consciência. Formei um equilíbrio com o primordial, criando uma oportunidade para Amanizes e os outros. No final das contas, eles me mataram com sucesso. De acordo com meu plano original, eu teria sido revivido na corte do Rei Gigante. Eu acomodaria as singularidades e características de Beyonder, correspondentes através do método correto. Mas Leodero, Alcuzes e Herabergen me traíram e comeram meu corpo. Eu só pude me apressar para me fundir com minhas emoções extremas antes de morrer, na qual renasci dentro do cadáver. Eu então tirei as características de Beyonder do caminho do enforcado e a autoridade da degeneração. É semelhante ao que eu imaginava. O Senhor das Tempestades, o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e da sabedoria eventualmente cometeram uma traição. Não é de admirar que a magia dos contos de fadas da Madame Queremita tenha sido eficaz. Com uma percepção repentina, Klein sentiu que a maior parte da névoa na história da Terceira Época havia sido dissipada. Claro, esta era apenas a sua crença, nada real. Isso porque ele não tinha como entrar em contato com a névoa da história. Depois de suspirar, de repente pensou em uma pergunta. Já que o anjo negro Sazir retornou ao antigo deus do Sol e evoluiu para o verdadeiro Criador com seu corpo original, então quem está dormindo no trono negro de ferro agora? Por que o verdadeiro Criador me forçou a entrar na residência do Rei Gigante para encontrar Sazir? Enquanto seus pensamentos corriam, voltou seu olhar para o trono negro como ferro, inspecionando cuidadosamente a condição do anjo negro Sazir. As camadas de asas negras ilusórias, que cobriam mais da metade do corpo de Sazir, subiam e desciam suavemente, revelando uma camada branco-acinzentada. Estava localizado no trono negro, escondido à direita do anjo negro, emitindo um sentimento extremamente antigo. Os olhos de Klein focaram enquanto ele olhava atentamente. Ele rapidamente confirmou que o branco acinzentado vinha de uma pedra estranha. Sua superfície estava manchada pela devastação do tempo e estava gravada com palavras que ele nunca havia aprendido antes, mas que conseguia entender à primeira vista. Essas palavras pareciam ser a fonte de todas as línguas, incluindo, mas não se limitando, a Jotun, Hermes, o antigo Fezak e o Dutanês do continente sul. Sequência 3. Demônio dos Arcanos. Sequência 2. Mestre. Sequência 1. Luz das Trevas. Sequência 0. Modelo. Uma pequena quantidade de informação brilhou na mente de Klein quando ele de repente percebeu. Ardósia da Blasfêmia. A primeira Ardósia da Blasfêmia. A primeira Ardósia da Blasfêmia que nasceu no Mar do Caos. E este foi provavelmente um item-chave que o Anjo Negro usou para controlar partes do Mar do Caos. Assim que esse pensamento surgiu em sua mente, Klein de repente sentiu o ambiente ficar estranhamente silencioso. Os olhos escondidos na superfície das cortinas sombrias pareceram desaparecer. O olhar de Klein inconscientemente mudou para cima para encontrar um par de olhos escondidos nas sombras. O anjo negro Sazir, que dormia no trono negro, abriu os olhos. Com um estrondo, o corpo da anciã Lovia desabou, transformando-se em uma enorme sombra. Atrás da sombra havia um par de olhos vazios, mas doloridos. Capítulo 1262. A verdade por trás do inimigo. Quando percebeu que o anjo negro havia acordado, Klein apenas sentiu seu coração apertar e ficou em alerta total. Ele não sentiu nenhum medo ou ansiedade, afinal já havia confirmado
que o verdadeiro anjo negro havia retornado ao corpo do antigo Deus do Sol. Depois de ser traído por existências como o Senhor das Tempestades, o eterno Sol ardente e o Deus do conhecimento e da sabedoria, ele concentrou suas emoções negativas e extremas em seu cadáver, onde renasceu, transformando-se no verdadeiro Criador. Ele não voltou para cá, então o que restou foi apenas o culminar da sua psique e vontade. Além disso, ele tinha acabado de se comunicar com a psique remanescente do anjo negro Sazrir, normalmente. Ele não sentiu nenhuma animosidade óbvia. No entanto, com a anciã do conselho de 6 membros da Cidade de Prata, Lovia, perdendo o controle sem qualquer meio de resistir no momento em que abriu os olhos, transformando-se em uma sombra fluida, Klein não pôde deixar de arregalar os olhos enquanto curvava os cantos dos lábios. Uma forte sensação de medo e desespero tomou conta dele. Era como se estivesse se vendo cair em um abismo sem nenhum salva-vidas para se agarrar. Apenas acordar de seu sono e não usar nenhum poder Beyonder ou revelar sua forma de criatura mítica foi o suficiente para fazer uma semideusa da sequência 4, do mesmo caminho, perder o controle no local. Este foi um testemunho de quão poderoso e aterrorizante era o nível dele. Naquele momento, tudo o que restava na mente de Klein eram os títulos que ele havia mencionado anteriormente. A mão esquerda de Deus, o representante do céu, o rei dos reis dos anjos. Não era como se Klein nunca tivesse lidado com um rei dos anjos antes. Pelo contrário, assustou o anjo vermelho Medici e fez um acordo com o anjo da imaginação Adam. Ele obteve a chave para entrar no palácio do anjo da sabedoria, Herabergen, e obteve fórmulas de poções do anjo branco Alcuzes. Ele conseguiu quebrar os ciclos de destino do anjo do destino Ouroboros na frente dele e colocou seu cérebro contra o anjo do tempo Amon. Ele possivelmente merecia o título de pessoa que mais cruzou o caminho dos reis dos anjos para aqueles abaixo da sequência 0. Porém, nessas interações, nunca havia lutado com os reis dos anjos na maior parte do tempo. Ele confiou no poder do castelo de Sefirá para escapar instantaneamente ou cortou o contato com eles. Nunca havia enfrentado os reis dos anjos ou divindades no verdadeiro sentido da palavra. A única exceção foi quando foi capturado pelo anjo do tempo Amon, e ele trocou golpes com ele várias vezes no espaço de alguns dias. No entanto, naquela época, era principalmente uma batalha de inteligência, não uma batalha de verdade. O anjo do tempo, Amon, mostrou principalmente as características de um deus da trapaça. Ele não revelou totalmente o nível e a força de um rei dos anjos. Foi apenas no momento final que revelou, mas a deusa da noite eterna usou o filho do rei gigante para detê-lo, evitando que ele prejudicasse ou influenciasse diretamente Klein. Mesmo assim, sempre que Klein encontrava o anjo do tempo, ele facilmente acabaria com os ajudantes mais fortes que Klein pudesse convocar. Foi algo que Klein não conseguiu replicar até agora. Excedeu sua força máxima. Afinal, se quisesse convocar a projeção histórica de Zaratul, estaria em perigo. E naquele momento, Klein, Colin Iliad e o Sol estavam encarando o rei dos reis dos anjos, o representante do céu, cheio de malícia. Ele era a mão esquerda de Deus, que instantaneamente fez com que um semideus da sequência 4 entrasse em colapso e perdesse o controle. Como poderia tal inimigo, com tal nível e força, não fazê-los cambalear em desespero? Por um momento, Klein quis desistir de Derrick e do chefe da Cidade de Prata, retornando ao mundo acima da névoa cinza com um único pensamento, usando a convocação do castelo de Sefirá. Confiando no último milagre e nas balas do engano, ele poderia reviver fora da terra abandonada dos deuses. Enquanto seus pensamentos corriam, ergueu o cajado das estrelas em sua mão. Neste momento, a sombra que Lovia havia quebrado em sua perda de controle parou de fluir.
Soltou uma voz baixa, cheia de dor, mas não louca. Ela disse: "Ele não é tão forte assim." Enquanto ela falava, a sombra semelhante a uma cortina se separou, revelando o que estava escondido atrás dela. Era um pedaço de carne contorcida que tinha quase 2 metros de altura. No topo havia um par de olhos cinza claros que pareciam olhar para o mundo inteiro. Eram olhos que ainda tinham resquícios de racionalidade. Em outras partes desse pedaço de carne, havia braços, coxas e panturrilhas que não estavam cobertos de pele, mas de sangue pegajoso. Eles seguravam o corpo ou se amontoavam em camadas em direção ao peito, abraçando firmemente um enorme crânio humano branco leitoso. A cortina sombria caiu novamente, cobrindo o pedaço de carne, transformando-se na sua capa. Então, um fantasma com cerca de 5 a 6 metros de altura apareceu na frente de Lovia. Este era o cavaleiro prateado que ela havia pastado. Ela ainda podia se controlar e atacar o anjo negro Sasrir. Ao ver esta cena, quando Klein e Colin Iliad ouviram o que Lovia havia dito, eles rapidamente entenderam o que ela queria dizer sem precisar de mais explicações dela. O anjo negro Sasrir não possuía a força que parecia possuir. Ele apenas usou a autoridade de degeneração e sua influência sobre sequências relativamente inferiores, como um Beyonder de alta sequência do mesmo caminho, para fazer o corpo de Lovia degenerar, trair e quebrar no local. Quanto ao seu próprio espírito, ela ainda permanecia consciente e racional. Ela ainda podia controlar sua própria força até certo ponto. É claro que, com a perda de controle do seu corpo, grandes quantidades de corrupção corroeriam o seu espírito. Não demoraria muito para ela enlouquecer completamente. Isso poderia ser subvertido se ela pudesse resolver rapidamente a batalha a tempo e pensar em uma maneira de transformar-se em um espírito maligno, sobrevivendo em outra forma. Com esse conhecimento, combinado com a primeira ardósia da blasfêmia e seus próprios palpites, Klein teve uma compreensão preliminar do inimigo que estava enfrentando. Ele era um produto da psique, da vontade e da aura deixada pelo anjo negro, bem como dos poderes do mar do caos que foram trazidos pela primeira, ardósia da blasfêmia. Talvez tenha havido um pouco do despertar da consciência do primordial. Em outras palavras, do Criador original. Havia uma pequena quantidade disso, uma consciência louca e cheia de pensamentos malignos. Isso era equivalente a um tipo diferente de espírito maligno. Não se sabia se era considerado um espírito maligno no nível completo de anjo. E esta pode ser a razão pela qual existências de alto nível como o verdadeiro Criador, o Deus do conhecimento e da sabedoria e o irmão de Amon não entraram pessoalmente no palácio do rei gigante. Quando se aproximassem do primordial e do mar do caos, era mais perigoso para eles. Quanto mais altas fossem as sequências, pior era. Naquela época, Amon, uma entidade semelhante a um erro, havia usado seu avatar para armar uma emboscada em Chernobyl. Mas ele não ousou realmente entrar no mar do caos. Tudo o que fez foi descer o penhasco e se esconder perto do mar do caos, fingindo que havia saído dele. Caso contrário, poderia muito bem afetar seu verdadeiro corpo. Quanto aos Beyonders de sequência baixa, eles eram incapazes de resistir à onda liberada ao abrir a porta da residência do rei gigante, tendo a corrupção que se acumulou por mais de 2000 anos. Mesmo que essas existências de alto nível tivessem escolhido cuidadosamente um semideus de sequência 3 ou sequência 4, adequado para indiretamente ajudá-los a derrotar a influência provocada pela corrupção e entrar nos locais de descanso, escondidos nas sombras, sem a aura de Sefira, para resistir aos efeitos negativos devido ao vazamento de poderes do mar do caos, eles não seriam capazes de realmente se aproximar da figura deixada para trás por Anjo Negro Sasrir e obter a primeira ardósia da blasfêmia. Portanto,
O verdadeiro Criador tolerou Klein inúmeras vezes, apenas encontrando uma oportunidade para corrompê-lo e forçá-lo a encontrar o anjo negro Sazir. Isso porque ele era o único candidato viável. Pela mesma lógica, o Deus do conhecimento e da sabedoria, Herabergen, o anjo da imaginação, Adan, e as outras divindades e reis dos anjos que tinham interesse neste assunto tinham mais ou menos feito alguns planos para Klein, abençoando-o até certo ponto e empurrando-o para onde ele estava agora. Sem qualquer hesitação, Klein delineou uma imagem em sua mente através do cajado das estrelas que criou. Colin Iliad deu um passo à frente e se abaixou. O corpo do chefe da cidade de prata inchou rapidamente, revelando mais uma vez uma forma incompleta de criatura mítica. Ele se tornou um cavaleiro prateado de 5 a 6 metros de altura, coberto por uma armadura prateada, segurando um par de espadas gigantescas do amanhecer. Derek foi um pouco mais lento que os dois semideuses experientes. Ele rapidamente abriu os braços, como se estivesse abraçando o vazio à sua frente. Naquele momento, 2 chamas negras acenderam nos olhos do anjo negro Sazir, desperto. Ele, que tinha a altura de um gigante, imediatamente pressionou o apoio de braço, abaixando seu braço, lentamente ficando de pé. Os lindos acessórios no corpo pendiam, um após o outro, enquanto par após par de asas negras se abriam nas costas dele. Durante esse processo, o pedaço de carne se contorcendo, Lovia ganhou vida. De repente apertou, fixando-a firmemente no lugar. Ao mesmo tempo, o anjo negro Sazir tinha fios prateados enrolados nele. Na frente do manto preto com padrões misteriosos, relâmpagos prateados apareceram do nada. Eles chiaram e se entrelaçaram de maneira estrondosa. Rapidamente se estenderam para frente, transformando-se em um resplandecente mar de relâmpagos que tentou afogar todo o Palácio das Sombras. Gong! Um sino ilusório soou de uma história distante, enquanto o som melodioso ecoava no Palácio das Sombras. Um antigo relógio de parede manchado apareceu na frente de Klein. Sua face era separada em 12 segmentos diferentes pelas cores branco acinzentado e preto azulado. Cada segmento tinha símbolos diferentes, misteriosos e assimétricos. As 3 agulhas, que pareciam ser formadas por vermes do tempo de diferentes comprimentos, começaram a mover levemente. Quando o sino tocou novamente, o mar de relâmpagos que se espalhava rapidamente no Palácio das Sombras congelou claramente. Klein usou com sucesso o cajado das estrelas para reproduzir os poderes Beyonder do anjo do tempo Amon, e os efeitos foram muito melhores do que as tentativas anteriores. Isso o fez suspeitar se havia obtido a aprovação do Deus do engano e até mesmo obtido bênçãos dele até certo ponto. Não era verdade que apenas simular os poderes Beyonder de Amon ganharia sua atenção, mas este rei dos anjos era quase equivalente à singularidade do caminho do saqueador. Ele era o governante do domínio correspondente e era o detentor da autoridade correspondente. Ele poderia fazer antecipadamente um certo nível de ajustes em poderes específicos, aprimorando-os ou eliminando-os. Pelo que parece, Amon parecia estar ansioso para ver Klein entrar na residência do rei gigante para encontrar o anjo negro Sazir. Portanto, ajustou antecipadamente alguns dos poderes Beyonder de seu próprio domínio e reduziu parte de sua autoridade em certos aspectos, permitindo replicações simples para obter um efeito melhor. Enquanto o mar de relâmpagos havia parado, a alma do cavaleiro prateado que Lovia controlava e Colin Iliad simultaneamente esfaquearam suas espadas no chão, criando 2 barreiras invisíveis, quanto a Klein desapareceu. Capítulo 1263. O olhar final. Após uma breve pausa, uma luz branco-prateada brilhante continuou a se estender na frente deles, abafando completamente as 2 barreiras invisíveis que protegiam Colin Iliad, Derek Berg e Lovia.
A barreira que bloqueava o relâmpago prateado começou a tremer violentamente. Uma rachadura que lembrava galhos de árvores apareceu. Quanto tempo a barreira poderia durar na tempestade de raios permaneceu uma incógnita. Neste momento, atrás do anjo negro Sazrir, havia uma área que não estava coberta pela tempestade de raios. A figura de Klein, com seu sobretudo preto e meia cartola de seda, apareceu. Ele era como uma máquina precisa e fria. Sem qualquer hesitação, apontou o cajado das estrelas para o lado do espírito maligno especial, delineando rapidamente todos os tipos de informações relacionadas aos poderes de Beyonder em sua mente. Ele já havia realizado testes anteriormente, ele não podia vagar muito longe com o cajado das estrelas dentro da corte do rei gigante, então ele só poderia usar teleporte em um pequeno perímetro. Portanto, desistiu da ideia de enviar diretamente o anjo negro Sazrir para fora da corte do rei gigante e aproveitou a oportunidade para pegar a primeira ardósia da blasfêmia e sair abrindo a porta. À medida que as várias joias do cajado das estrelas se iluminavam, os olhos de Sazrir, que ardiam com chamas negras, fecharam-se de repente. Ele foi arrastado à força para um sonho por Klein. Este era um poder Beyonder pertencente à sequência 7 do Caminho da Meia-Noite. Mas aquele que Klein replicou pertencia à versão que a matrona do claustro da Noite Eterna, a serva da ocultação ariana, havia usado, o poder Beyonder de puxar alguém para um sonho no nível de anjo. No nebuloso mundo dos sonhos, Anjo Negro Sazrir usava um manto preto com símbolos complicados, bordados com fios prateados e adornados com acessórios. Ele apareceu em uma charneca desolada. Seus olhos permaneceram afiados, ao contrário dos olhos opacos e sem vida da maioria dos Beyonders quando estavam em sonhos. O caminho do espectador também pertencia ao caminho do Mar do Caos, e sua sequência 5 e sequência 3 eram Caminhante dos Sonhos e Tecelão dos Sonhos, respectivamente. Momentos depois, as pupilas de Sazrir ficaram douradas e verticais. Sua figura gigante desapareceu quando uma camada de sombras anormalmente espessas apareceu na frente dele. Esta sombra bloqueou completamente Sazrir, tornando possível distinguir vagamente um par de olhos escondidos atrás da cortina. Num piscar de olhos, as cortinas se abriram, revelando uma cor indescritível, como um mar que parecia conter todos os segredos. Estrondo. Quando Klein, o mágico do sonho, viu essa cena, sua mente explodiu em pensamentos antes que ele pudesse analisar os detalhes. Era como se seu cérebro fosse uma panela fervendo de mingau de trigo. Os cantos de sua boca se curvaram instintivamente e a maior parte de sua persona virtual se desintegrou. Ele quase soltou um grito trágico quando larvas transparentes sob sua bochecha esquerda começaram a aparecer uma por uma. As gavinhas de carne em seu rosto direito ficaram cada vez mais óbvias, tornando-se cada vez mais finas, aproximando-se dos vermes espirituais. O sonho induzido à força se desintegrou e a consciência do anjo negro Sazrir retornou ao mundo real. No entanto, naquele momento, quando o espírito maligno especial caiu em um sono profundo, o mar de relâmpagos desapareceu. Os 3 semideuses da Cidade de Prata contra-atacaram ao mesmo tempo. Colin Iliad endireitou seu corpo e atacou com a espada do amanhecer em sua mão direita, fazendo com que a luz branco-prateada teleportasse para o corpo de Sazrir. Enquanto Lovia resistia às restrições do manto das sombras, ela fez com que o espírito maligno do cavaleiro prateado que ela pastou balançasse sua espada para cima, trazendo consigo uma tempestade terrível, formada por bolhas de luz. Derek condensou uma deslumbrante lança sem sombra branca, empurrando-a contra o anjo negro enquanto deixava sons crepitantes em seu rastro. Neste momento, a figura de Sazrir emitiu luz pura e infinita, como se ele tivesse subitamente se tornado um sol,
que desceu à realidade. Sob a iluminação do sol, a lança sem sombra derreteu. O furacão de luz se acalmou e o raio prateado diminuiu. Tudo o que este último poderia fazer era danificar a aura do alvo e não causar nenhum dano ao seu corpo. A cena da descida de uma verdadeira divindade chocou Lovia e Derek. Eles não puderam deixar de inclinar a cabeça em adoração. Quanto ao espírito maligno do Cavaleiro Prateado, ele rapidamente derreteu sob a luz do sol e evaporou completamente. De repente, os olhos de Sazrir se fecharam novamente. Pelas suas costas, com os vermes espirituais desaparecendo constantemente no corpo de Klein, ele teimosamente suportou o calor escaldante do sol e apontou o cajado das estrelas para o espírito maligno, a personificação do Rei dos Anjos. O poder Beyonder que ele replicou mais uma vez puxou com força o anjo negro Sazrir para um sonho. No entanto, ao contrário de antes, no momento em que Klein entrou no sonho, ele imediatamente liberou a aura do castelo de Sefirah, transformando seu corpo na estranha porta de luz que estava contaminada com algumas cores preto-azuladas. A porta de luz era composta por inúmeras camadas de luz esférica ilusória. Cada luz esférica era, no fundo, um aglomerado transparente e translúcido de vermes retorcidos. Assim como ele, Anjo Negro Sazrir revelou as características do Mar do Caos. Primeiro, ele se transformou em uma cortina espessa e sinistra. Depois abriu a cortina, permitindo que o mar que continha todas as cores e algo que a linguagem humana não conseguia descrever aparecesse no sonho. Silenciosamente, Sazrir e Klein abriram os olhos ao mesmo tempo e ergueram ligeiramente os corpos um sobre o outro. Um deles estava coberto por uma leve sombra, enquanto a expressão do outro era distorcida e feroz. Muitos vermes espirituais rastejaram pela superfície de seu corpo. A persona virtual de Klein foi completamente destruída. Aproveitando esta oportunidade enquanto Sazrir era afetado, Lovia, que tinha o manto das sombras sobre ela, piscou seus olhos cinza claros. Ela usou a carne contorcida de 2 metros de altura para se esticar. Aquelas pernas sem pele que fluíam com um líquido vermelho brilhante pisaram no chão ao mesmo tempo. Com a ajuda dos ventos turbulentos, elas atacaram o Anjo Negro. Uma expressão de loucura apareceu em seus olhos. Não parecia que demoraria muito para que seu corpo espiritual sofresse corrupção completa, levando-a a perder o controle. Porém, naquele momento, os olhos de Lovia se encheram de mais racionalidade e determinação. Ela sabia o que estava fazendo e conhecia seu estado atual e seu subsequente fim. Em meio aos ventos uivantes, seu corpo em colapso junto com a capa pousou no corpo do Anjo Negro Sazrir. A carne e o sangue contorcidos invadiram enquanto a sombra espessa se expandia rapidamente, unindo as duas figuras. Sem esperar que Lovia falasse, Colin Iliad já havia entendido suas intenções. Ele imediatamente rugiu em voz baixa. Ataque! Estrondo! Suas 2 espadas rasgaram o vazio ao mesmo tempo, permitindo que a luz prateada surgisse em Lovia e no Anjo Negro Sazrir, que estavam envolvidos um com o outro. Ao ouvir as palavras do chefe, Derek mordeu o lábio e abriu os braços até a metade. O palácio, que estava envolto nas sombras, de repente, se iluminou quando enormes bolas de luz, cheias de chamas sagradas, apareceram do nada. Elas envolveram o Anjo Negro e Lovia, derretendo-os rapidamente e queimando sua carne. Sol flamejante. Em meio a esse brilho intenso, os olhos cinza claros de Lovia revelaram a dor que ela sentia intensamente. Sua voz ecoou de maneira etérea. Eu nunca traí a cidade de prata. Antes que ela pudesse terminar a frase, a carne e a capa de sombra que ela usou para envolver o corpo do Anjo Negro Sazrir incharam. Estrondo. O corpo em colapso de Lovia foi lançado voando antes de ela cair no chão. Sua sombra se rasgou,
transformando-se em um véu fino e ilusório que flutuou lentamente. O anjo negro Sazrir se transformou em um mar escuro e pegajoso, cheio de uma aura de degeneração. Ele engoliu a luz branco-prateada restante e o sol flamejante, reduzindo-o a nada. Ele imediatamente retornou à sua aparência anterior, um gigante vestido com um lindo manto preto com fios prateados. No entanto, as asas negras nas costas diminuíram significativamente. Ao mesmo tempo, suas pupilas ficaram verticais e douradas. Um vento violento, mas surreal, surgiu ao redor dele e encheu todos os cantos do Palácio das Sombras com todos os tipos de pensamentos. Depravação da mente. A recentemente condensada lança sem sombra de Derek desapareceu. Ele ficou enraizado no chão, em estado de choque. Embora Colin Iliad tivesse uma vontade forte, ele sofreu com a loucura, a crueldade e a sede de sangue de uma forma incompleta de criatura mítica. Tudo o que pôde fazer foi desviar um pouco da atenção para resistir à influência e evitar perder o controle. Assim que Klein se acalmou e permitiu que seus vermes espirituais voltassem para seu corpo, ele sofreu um medo intenso provocado pela depravação da mente. Seu corpo convulsionou instantaneamente, impedindo-o de usar o cajado das estrelas. O corpo de Lovia já havia desmoronado e, com sua alma quase completamente corrompida, ela estava em pior estado. Ela rolou no chão lutando, deixando para trás um líquido pegajoso cor de sangue. Neste momento, Anjo Negro Sazrir levantou sua mão esquerda. As cores douradas em seus olhos foram substituídas por 2 sóis brancos e brilhantes. Raios de chamas sagradas caíram um após o outro, atingindo o corpo de Lovia, destruindo sua alma e purificando sua carne. A aura de Lovia se dissipou rapidamente enquanto seus olhos cinza-claros perdiam o brilho. Seu corpo, que havia desmoronado em um pedaço de carne e sangue, se enrolou. Os braços sem pele cobertos por um líquido vermelho brilhante envolveram o grande crânio humano branco leitoso firmemente na frente de seu peito e pressionaram-no sob ela. Sob a ardente luz solar, as chamas sagradas queimaram. Lovia manteve essa postura, não se permitindo mover, nem permitindo que o crânio humano fosse revelado e recebesse qualquer dano. Outra coluna de luz foi emitida. O corpo de Lovia não pôde deixar de queimar, mas ela ainda estava encolhida ali, se contorcendo. Finalmente, esse pedaço de carne distorcida, nojenta e torta parou de se mover e cobriu a superfície do crânio humano. Estava escuro, sem brilho e danificado. Durante o ato de assassinato de Lovia pelo Anjo Negro Sazrir, Klein rapidamente se recuperou dos efeitos da depravação da mente, usando suas características únicas e experiência passada. Ele sentiu uma sensação incontrolável de desespero em relação a esta batalha. Eles usaram toda a sua força, mas feriram apenas levemente o espírito maligno. Agora que perderam uma semideusa, a situação que se seguiu provavelmente seria ainda pior. O que devo fazer? Enquanto Klein usava a fome rastejante para mudar sua posição, seus pensamentos correram em busca de possíveis fraquezas. É intrinsecamente um espírito maligno. Um espírito maligno. Assim como sua figura apareceu em outro lugar, de repente ele teve uma ideia. Ele lançou seu olhar para a pedra branco-acinzentada no trono preto. Alguns espíritos malignos tinham características de Beyonder, mas a maioria não. A fonte de seus poderes provinha de outros lugares, como o mundo espiritual. A existência de espíritos malignos precisava de algo em que confiar. Este poderia ser o território onde ele nasceu, ou talvez algo especial. O ponto comum era que os espíritos malignos poderiam usá-los para se conectar ao mundo espiritual, ou mesmo ao submundo, para obter o poder para manter sua existência. E esse espírito maligno que se originou do Anjo Negro Sazrir
pode até estar misturado com parte da vontade do primordial. De onde vieram seus poderes? Esta era a terra abandonada dos deuses, e a conexão com o mundo espiritual foi selada. Foi quase completamente cortada, tornando os poderes difíceis de serem utilizados de forma eficaz. Klein só poderia teletransportar-se confiando na singularidade de um reino divino ou na forma embrionária do reino divino. Quanto à corte do rei gigante, ela foi claramente incapaz de fornecer os poderes dos caminhos do espectador, do sol, do enforcado, do leitor e do tirano. As características que o anjo negro possuía anteriormente pertenciam claramente ao verdadeiro Criador no momento, tornando-o não presente aqui. Portanto, a resposta para a fonte do poder do espírito maligno era muito simples: Mar do Caos. No Palácio das Sombras, a única coisa diretamente ligada ao Mar do Caos era a ardósia da blasfêmia. Quando Klein olhou para o trono negro como ferro, percebeu que o chefe da Cidade de Prata, Colin Iliad, também havia olhado. Capítulo 1264. Sucesso. Não houve necessidade de qualquer comunicação. Apenas por esse repentino olhar, Klein sabia que Colin Iliad tinha os mesmos pensamentos que ele. Ele não hesitou em virar o bastão preto incrustado com muitas pedras preciosas e apontá-lo para si mesmo. No segundo seguinte, foi como se o corpo de Klein fosse um esboço que havia encontrado uma borracha. Foi apagado centímetro por centímetro e ele desapareceu rapidamente. Este era o poder da ocultação, que também veio da líder dos ascetas, da Igreja da Noite Eterna, Ariana. Como o poder de ocultação que foi replicado pelo Cajado das Estrelas era definitivamente muito mais fraco do que a versão original, e o nível do espírito maligno era bastante alto, Klein não tentou usá-lo no Anjo Negro Sazrir. Em vez disso, usou em si mesmo. Ao mesmo tempo em que estava escondido, Colin Iliad fundiu-se na luz fraca que iluminava tudo no Palácio das Sombras com suas duas espadas do amanhecer. Ao redor de Anjo Negro Sazrir, que estava vestido com uma túnica preta prateada, raios prateados acenderam um após o outro. Colin atingiu o espírito maligno de diferentes ângulos, formando um tornado ascendente. Durante esse processo, o gigantesco Colin Iliad nem apareceu. Além disso, escondeu sua intenção maliciosa, tornando impossível para o inimigo determinar de onde viria seu próximo ataque. Derek Berg se recuperou do choque e rapidamente condensou lanças sem sombra brancas e brilhantes, enquanto as empurrava descontroladamente para a frente. Em meio aos sons crepitantes, as lanças sem sombra foram bloqueadas pela armadura negra formada pela aura da degeneração ou pela esfera de relâmpago branco prateado em camadas. Ele não conseguiu ferir verdadeiramente Anjo Negro Sazrir, mas afetou efetivamente as ações de seu oponente. Enquanto os dois semideuses da Cidade de Prata retinham aquele espírito maligno especial, Klein, que estava em um estado oculto, aproximou-se do trono negro como ferro. Em seu estado oculto, ele viu cenas veladas que estavam cobertas por uma névoa escura. Ele só conseguia dizer aproximadamente onde estava e quais eram os objetos ao redor. Ele foi incapaz de exercer qualquer influência no mundo exterior. Se não fosse por isso, no momento em que ele entrasse no estado oculto, poderia controlar secretamente os fios do corpo espiritual de Sazrir. Seria um método impossível de se defender. Depois de se aproximar rapidamente do trono negro como ferro, Klein encerrou seu estado oculto, permitindo que sua figura aparecesse instantaneamente à direita do alvo. Depois disso, ele apontou o Cajado das Estrelas para a antiga laje de pedra branco-acinzentada. Ignorando o conteúdo, Klein rapidamente imaginou um poder Beyonder muito familiar em sua mente. Estrondo. Relâmpagos prateados dispararam com uma forte aura destrutiva, atingindo a primeira ardósia da blasfêmia. Este era o poder da tempestade de raios do cetro do Deus do Mar. Estrondo,
Em meio à luz prateada que iluminava a área circundante, uma luz ilusória que era quase invisível apareceu entre a primeira ardósia da blasfêmia e o anjo negro Sasrir. Era difícil descrever a cor exata, mas, sob o terrível pandemônio dos relâmpagos, ela evaporou e se separou. Feixes puros de luz saíram do corpo de Sasrir, não deixando escuridão no Palácio das Sombras. Nada mais poderia se esconder. Domínio sem sombra. O Colin Iliad, com quase 6 metros de altura, apareceu em sua armadura prateada. Juntamente com Klein, camadas de ralos flamejantes os afastaram para longe. Os ataques das lanças sem sombra e do sol flamejante de Derek também foram bloqueados por esses ralos corpóreos. Logo depois disso, os olhos de Anjo Negro Sasrir foram tingidos com um brilho de bronze. Em cada um deles, um rio ilusório que brilhava com ondas de luz apareceu, envolvendo a primeira ardósia da blasfêmia e ele mesmo. O rio fluiu rio acima, enquanto a luz ilusória que havia evaporado e cortado apareceu mais uma vez e se conectou a ele. O dano que Klein infligiu meticulosamente voltou rapidamente ao normal. O ciclo do destino, o reinício de todas as coisas. Sasrir levantou sua mão esquerda e condensou um cetro preto profundo. Então, usou seus olhos de bronze para analisar os semideuses presentes. Ele disse com uma voz profunda, mas magnífica: "Sou onisciente e também onipotente." Enquanto a voz dele ecoava no ar, tanto Klein quanto Colin Iliad não vacilaram em nada. Eles teleportaram ou se moveram em alta velocidade, não dando ao terrível espírito maligno a chance de se fixar neles. Eles também tentaram lançar uma nova onda de ataques. No entanto, Klein não se atreveu a puxar o Anjo Negro à força para um sonho novamente, porque se ele fosse atacado pela aura e pelo poder do Mar do Caos, novamente, ele poderia perder o controle imediatamente. Em outro lugar, Derek cobriu seu corpo com uma camada de pura luz, formando uma armadura sagrada. Naquele momento, uma chama negra queimou nos olhos de bronze de Sasrir. Sua voz tornou-se má e sinistra, carregando um forte sentimento de degeneração. "Blasfemador, morra!" O corpo, o coração e a alma de Klein afundaram repentinamente. Ele sentiu como se estivesse prestes a morrer. Sua consciência ficou embaçada, enquanto sua energia evaporava. Sua carne começou a murchar, centímetro por centímetro. Colin Iliad era um pouco melhor que ele. Ele apenas sentiu seu corpo ficar pesado, enquanto sua vida escapava incontrolavelmente. A loucura que veio de sua forma incompleta de criatura mítica ficou mais forte. Derek, que estava mais distante do Anjo Negro Sasrir, emitiu fortes raios de luz solar, ajudando-o a escapar rapidamente de seu transe. Ele então abriu a boca. Deus diz que é ineficaz. A sensação de morte instantaneamente se dissipou um pouco, permitindo que Klein e Colin Iliad mal aguentassem. Tap, tap, tap. O gigante Colin Iliad correu em direção ao Anjo Negro Sasrir. Ao longo do caminho continuou mudando de posição, esquivando-se de raios escuros e afiados incontroláveis. Num piscar de olhos, já havia se aproximado do alvo. O Anjo Negro Sasrir imediatamente apontou o cetro negro para frente, fazendo com que o corpo de Colin Iliad produzisse uma sombra dentro do domínio sem sombra. A sombra ganhou vida ao seguir as pernas do chefe da cidade de prata, engolindo-o. Gong! Um sino distante soou, como se tivesse atravessado a história. O antigo relógio de parede de pedra manchado apareceu na frente de Klein mais uma vez, trazendo consigo uma breve pausa. Ao aproveitar essa pausa, Klein usou o cajado das estrelas para reproduzir a lança sem sombra e lançou-a na sombra de Colin Iliad. A luz resplandecente explodiu, dispersando a sombra como o sol. O rosto de Colin se contorceu sob a viseira, mas ele não hesitou nem um pouco. Ele pulou,
aparecendo logo acima do anjo negro Sazrir, e cortou com suas duas espadas do amanhecer. Gong! Sazrir pareceu perceber a intenção de Colin Iliad. Ele ergueu o cetro negro horizontalmente e bloqueou o ataque cortante da outra parte. De repente, o corpo de Colin Iliad derreteu. Ele se tornou um mercúrio pegajoso e pesado, descendo como ondas, afogando instantaneamente o anjo negro Sazrir. Era como se ele estivesse usando uma armadura prateada de corpo inteiro, sem nenhuma lacuna entre eles. Colin queria sufocar a entidade lá dentro. As ações de Sazrir foram imediatamente restringidas. Aproveitando a oportunidade, a figura de Klein de repente ficou transparente quando apareceu ao lado do trono negro como ferro. Teletransporte. Então ergueu o cajado das estrelas e conjurou um certo poder Beyonder. Era um dos principais poderes do caminho do saqueador. Roubo. Tal como ele esperava, o roubo foi realizado com bastante sucesso. Era como se o atual anjo da sequência 2, Pales Zoroaster, tivesse agido pessoalmente. A luz que conectou o anjo negro e a primeira ardósia da blasfêmia separou-se de Sazrir, mudando para Klein. Naquele instante, os pensamentos de Klein quase explodiram. A cor e a forma indescritíveis apareceram diante dele mais uma vez. Era anormalmente ilusório, como se fosse um mar contendo todos os segredos. Assim como ele estava prestes a perder o controle devido à aura e aos poderes do mar do caos, as partes de seu corpo que foram corrompidas pelo verdadeiro Criador, de repente, experimentaram uma mudança. Elas pareciam ser atraídas por uma forte força atrativa, enquanto rapidamente se reuniam e começavam a assumir o controle da luz quase invisível, fazendo-o parar na beira de um proverbial penhasco. Na verdade, enquanto Klein suspirava, ele tentou ao máximo conter sua mente, que havia sido inundada. Estava temporariamente incapaz de se mover. Bang, bang, bang! A armadura prateada que cobria o corpo do anjo negro Sazrir começou a rachar na escuridão. Esses raios de luz que vieram do abate de carne espiritual foram arrancados, transformando seu mercúrio em pedaços esfarrapados e voando para longe. Com um estalo alto, o mercúrio caiu no chão, reunindo-se novamente na forma de Colin Iliad. Havia buracos no corpo do chefe. Dentro havia uma aura negra, congelada, decadente e ilusória. Naquele momento, as ilusórias asas negras encamadas nas costas de Sazrir diminuíram significativamente. Seus olhos, mais uma vez, tinham um brilho de bronze, um leve e tremeluzente rio ilusório aparecendo neles. Ao ver esta cena, Colin Iliad lembrou instintivamente o que havia acontecido. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, ele confiou em sua intuição para avançar sem hesitação, cheio de grande determinação. Seu corpo acendeu uma chama transparente, emitindo a luz brilhante do amanhecer. Esses raios de luz vieram de sua alma, seu corpo, sua característica de Beyonder, e as duas espadas que ele desferiu se fundiram, transformando-se em uma tempestade furiosa e violenta. Neste momento, os olhos de Colin Iliad foram preenchidos com a luz do amanhecer que ele criou, e a figura imponente vestiu um lindo manto preto com asas negras ilusórias. Carregando a luz, ele avançou em direção a Sazrir. O terrível furacão de luz envolveu instantaneamente o anjo negro, rasgando seu corpo, interrompendo os poderes Beyonder que ele estava prestes a usar. Fez com que o espírito maligno que havia perdido a fonte de seu poder desaparecesse rapidamente entre os fragmentos de luz. Quando a luz se dissipou, buracos apareceram no corpo do anjo negro Sazrir. As camadas de asas em suas costas estavam abertas, mas ele não conseguiu usar nenhuma força. Colin Iliad imediatamente se transformou em mercúrio pegajoso, cobrindo mais uma vez a maior parte do corpo do espírito maligno, restringindo seus movimentos. Então, o chefe da cidade de prata gritou,
para Derrick Berg, assim como fez quando enfrentou Lovia. Ataque! Capítulo 1265. Guerreiro. Ataque! Ao ouvir as palavras do chefe, Derrick congelou por um momento antes de instintivamente abrir os braços. Durante esse processo, sua visão ficou turva, e ele soltou uma voz extremamente reprimida do fundo de sua garganta. Uma bolha de luz coberta por chamas sagradas desceu do nada, devorando as figuras do anjo negro Sasrir e Colin Iliad. Antes que a explosão de luz eclodisse, Derrick puxou o braço para trás, formando uma lança sem sombra branca e pura na palma da mão. Em meio aos sons crepitantes, a longa lança de luz atravessou as chamas sagradas e atingiu com precisão a cabeça do espírito maligno. A luz deslumbrante explodiu, cobrindo completamente toda a área. Mesmo o enlouquecido Klein não conseguiu evitá-la, pois estava muito perto dele. Ele não pôde deixar de fechar os olhos, seu rosto contorcido em uma careta. Ele sentiu como se seus vermes espirituais estivessem evaporando um após o outro. A conexão entre a ardósia da blasfêmia e o poder de corrupção do verdadeiro Criador foi grandemente purificada antes que pudessem ser totalmente estabelecidas. O sol parecia nascer no céu. A figura indistinta do anjo negro Sasrir apareceu, torcendo-se e distorcendo-se, em meio à ofuscante luz branca e às chamas sagradas, derretendo-se. Então, a sombra que cobria as paredes, pilares de pedra e azulejos, começou a se desintegrar, revelando fragmentos de luz laranja avermelhada. O palácio escondido na residência do Rei Gigante finalmente não conseguiu sustentar a sua existência no mundo real. Já não bloqueava a influência do mundo exterior. Isso também significava que o espírito maligno especial, que havia perdido contato com o mar do caos, havia sido verdadeiramente purificado. Assim que o Palácio das Sombras começou a desmoronar, sem se desintegrar completamente, uma força invisível finalmente perfurou a barreira, fazendo com que uma pequena quantidade dela descesse. Isso fez com que a natureza corrupta reunida dentro do corpo de Klein aumentasse de intensidade. Vinha de seu peito, transformando-se em uma bola negra de carne. A carne imediatamente se libertou do corpo de Klein, cortando todas as conexões invisíveis com ele. Ela rapidamente se contorceu e cresceu, transformando-se em uma gigantesca mão sombria. Ela seguiu a luz ilusória entre ele e a primeira ardósia da blasfêmia e pegou o item. Ao mesmo tempo, nas ruínas do campo de batalha do mundo dos sonhos dos deuses, em frente à projeção da residência do Rei Gigante. Vestido com um chapéu pontudo e um clássico manto preto, Amon sentou-se no alto corrimão branco acinzentado, com suas costas voltadas para o caminho laranja avermelhado que separava as nuvens. Ele olhou vagarosamente para a porta azul acinzentada, coberta de pregos dourados. Era um mistério há quanto tempo estava esperando ali. De repente, ele ajustou o monóculo em seu olho direito e pulou facilmente pela grade, chegando na porta da projeção da residência do Rei Gigante. O poder do mar do caos está começando a desaparecer. Posso usar o bug em tudo isso para entrar diretamente? Enquanto sorria, ele estendeu a sua mão direita e pressionou-a na sombra da porta. Sua figura imediatamente suavizou e perdeu sua sensação corpórea antes que entrasse pela porta como um raio de luz. Backlund, em algum lugar do campo de batalha. Com cabelos loiros curtos e olhos verdes escuros, Crestet Sesimir se ajoelhou no chão, esfaqueando uma espada de osso branco puro, que não tinha mais de 1 metro de comprimento, na frente dele para se apoiar. Seu corpo estava coberto de buracos carbonizados e rachaduras que atravessavam seu corpo. Seus dentes eram salientes e afiados, como os de uma fera. Este diácono de alto escalão, cuja consciência estava começando a ficar turva, lutou para desviar o olhar do inimigo fraco que não estava longe, em direção ao céu. O pôr do sol laranja invadiu parcialmente a noite escura. Crestet Sesimir
fez o possível para sacar sua espada de osso e se levantar para lutar. Ele queria ser um observador noturno até o fim, mas seu braço tremia violentamente enquanto sua respiração enfraquecia. No mundo astral, numa escuridão infinita e silenciosa, repleta de flores da lua e luz noturna. De repente, raios de luz laranja brilharam no reino, fazendo com que uma parte da área voltasse ao anoitecer. Uma por uma, as plantas murcharam. No crepúsculo desolado, uma figura gigantesca semelhante a uma montanha saiu. Seus membros eram anormalmente longos, e ele usava uma armadura prateada esfarrapada. Seu rosto estava coberto pela viseira de um capacete, revelando apenas um pouco de luz laranja. Ele segurava uma espada imensa em sua mão, fazendo com que a ponta pendesse naturalmente, tocando o chão escuro. Enquanto o gigante aterrorizante avançava, passo a passo, a espada continuou a ser arrastada pela escuridão, fazendo com que o chão se dividisse enquanto o anoitecer congelava. Nas profundezas da escuridão, uma figura igualmente grande puxou uma longa foice. Ela estava usando um vestido preto em camadas, mas não complicado. Estava adornado com inúmeras luzes resplandecentes, como se fossem estrelas que pontilhavam o céu noturno. Perto das costelas e cintura dela, 2 pares de braços cresceram. Suas superfícies eram cobertas por pelos curtos e pretos. Nos seus braços, 2 carregavam a enorme foice preta que parecia pesada. Outras 2 mãos seguravam uma lua carmesim. Das mãos restantes, uma estava vazia, enquanto a outra segurava um acessório antigo forjado em ouro. O acessório parecia um pássaro esguio com chamas brancas pálidas ao seu redor. Dentro de seus olhos de bronze havia camadas de luz, formando numerosas portas ilusórias. O gigante não ficou surpreso com tal cena. A velocidade de seu passo acelerou, aproximando-se gradualmente da de uma corrida. Ele arrastou sua espada contra o ambiente, que era uma mistura de escuridão e crepúsculo, produzindo reflexos da pura luz do amanhecer. Neste momento, as flores da lua e a luz noturna ao lado de repente aumentaram de tamanho, crescendo descontroladamente. Logo pareciam árvores que viviam em uma floresta primitiva há mais de 1000 anos. Estavam densamente compactados, bloqueando o céu. Entre essas árvores apareceu uma figura entrelaçada por vinhas de um verde profundo e adornada com diversas ervas e flores. Ela também era enorme como uma montanha e tinha uma silhueta voluptuosa. O vestido dela tremulava enquanto ela carregava um bebê ilusório. No momento em que a figura desceu, ela seguiu o gigante do pôr do sol e voou em direção ao lobo demoníaco humanoide que arrastava uma enorme foice preta. No palácio onde as sombras estavam desmoronando, embora parte da corrupção tivesse deixado o corpo de Klein, fazendo com que ele não precisasse mais se preocupar com qualquer perigo latente nesse aspecto, isso equivalia a abater muitos de seus vermes espirituais. Ele não pôde deixar de soltar um suspiro baixo quando larvas transparentes e retorcidas saíram de seu rosto contorcido. Elas tinham padrões misteriosos e sua mente era como um lago no qual uma pedra foi jogada. Ele foi momentaneamente incapaz de se acalmar. Naquele momento, uma figura familiar apareceu em seus olhos que ficaram vermelhos devido à dor. Era o anjo do tempo, Amon, que usava monóculo e chapéu pontudo. Amon sorriu para ele, assustando e fazendo-o pensar em retornar ao castelo de Séfirah imediatamente. Embora isso fosse uma droga para o Sol, Klein sentiu que teria a capacidade de salvá-lo devido aos poderes de anjo por estar no castelo de Séfirah. Afinal, as influências do mundo exterior poderiam agora entrar nesta área. Mas em um piscar de olhos, o anjo do tempo lançou seu olhar para a ardósia da blasfêmia, branco-acinzentada. Ele lançou-o em direção à mão sombria que estava saturando e ficando mais forte com o colapso da área.
Amon imediatamente levantou sua mão direita e ajustou o monóculo de seu olho direito. O monóculo de cristal escureceu, como se estivesse misturado com inúmeras cores de uma maneira indescritível. Um mar ilusório, aterrorizante e tumultuado apareceu na frente de Amon. Este blasfemador liberou algum poder desconhecido que roubou de algum lugar em algum momento, ou talvez tenha sido algum poder de convergência. A ardósia da blasfêmia de repente vibrou e emitiu um zumbido como se estivesse viva. Ela se libertou da luz restante que não era estável o suficiente entre a mão sombria e se jogou em Amon. Klein, que acabara de se recuperar da dor causada pelo medo e horror, não conseguia acreditar em seus olhos enquanto eles se dilatavam. A primeira ardósia da blasfêmia não escolheu o caminho do verdadeiro Criador, do enforcado, e, em vez disso, buscou refúgio no anjo do tempo do caminho do saqueador. Depois de um atordoamento momentâneo, ele entendeu vagamente toda a história. O verdadeiro corpo de Amon vagou pela terra abandonada dos deuses por mais de 1000 anos, antes de entrar em Chernobyl, fazendo isso em busca da história desde a segunda até antes da primeira época. Ele deve ter pairado na beira do mar do caos e feito algumas pesquisas perigosas. Roubou algumas características, e agora ele está apenas usando a liberação dessas características roubadas para atrair a ardósia da blasfêmia. Simplificando, este rei dos anjos se preparou para isso há muito tempo. Quanto ao verdadeiro Criador, ele é incapaz de descer completamente. Ele tem que esperar que a área do sono do anjo negro desmorone completamente. Mas o problema é, por que Amon roubaria a primeira ardósia da blasfêmia? É inútil para ele. Ele não tem como se transferir para os caminhos do espectador, leitor, tirano, sol e enforcado. Poderia ser só porque é divertido? Quando as divindades e seu irmão estão conspirando para esta ardósia da blasfêmia, ele de repente intervém e foge. Mas não é mais importante que ele me capture? Enquanto Klein permanecia intrigado com os objetivos de Amon, recuou lentamente, arregalando os olhos, tentando o seu melhor para investigar os segredos na superfície da ardósia da blasfêmia. Ele queria memorizar a fórmula da poção que precisava. Sequência 1. Atendente dos mistérios. Assim que as palavras correspondentes entraram em seus olhos, Amon estendeu a sua mão esquerda e agarrou a ardósia da blasfêmia. Então, de repente se virou e pressionou sua mão direita na porta azul acinzentada, que ainda estava coberta por uma pequena quantidade de sombras. A figura, usando um chapéu pontudo e um manto preto clássico, imediatamente se tornou ilusória quando atravessou a porta e desapareceu. A mão sombria, que foi parcialmente formada pela corrupção de Klein, expandiu-se rapidamente em meio ao colapso da área de sono. Finalmente, transformou-se em uma sombra negra e perseguiu Amon, correndo para fora da porta fechada. No segundo seguinte, todas as sombras desapareceram. A luz laranja avermelhada iluminou o palácio onde o rei gigante viveu. Diante do trono negro como o ferro, na plataforma iluminada pela luz do crepúsculo, apareceu a figura de Colin Iliad. Ele estava vestindo uma armadura prateada esfarrapada, revelando várias cicatrizes antigas em seu rosto. Ele ficou sentado em silêncio, como um guerreiro que acabara de terminar sua última batalha. Suas 2 espadas já haviam desmoronado, e ele parou de respirar. No entanto, Klein podia sentir que ainda havia resquícios de sua vontade e psique. Sua vontade não suportaria simplesmente se dissipar sem proferir suas últimas palavras. No final da escada, Derek viu esta cena. Com os olhos vermelhos, ele correu mais perto e tropeçou, agindo em nada como um semideus. Ele rapidamente se ajoelhou ao lado de Colin Iliad e gritou, sua voz ficando suave: "Chefe!" Capítulo 1266. Luz. Para um semideus Beyonder,
eles experimentaram uma mudança qualitativa devido às suas almas poderosas. Mesmo na morte, sua psique poderia persistir por algum tempo, a menos que isso tenha sido contornado devido a um inimigo que o destruiu deliberadamente, um Beyonder de alta sequência que continuou tendo um desejo forte ou assuntos não resolvidos durante seu estado de morte, poderia durar mais tempo. Como tal, ele poderia assimilar lentamente as áreas circundantes, permitindo-lhe misturar-se com o mundo espiritual e até mesmo com o submundo, de modo a transformá-lo em um espírito maligno. Portanto, embora Colin Iliad tivesse parado de respirar, ainda era capaz de ouvir o grito de Derek enquanto estava sentado no topo da escadaria do Deus antigo em uma armadura prateada esfarrapada. Ele virou a cabeça para olhar para o semideus menor de idade antes de sorrir. Comparado aos anciãos do passado, é uma forma de sorte para mim e Lovia morrermos aqui. Ao ouvir isso, Derek ficou boquiaberto, querendo dizer alguma coisa, mas sentiu algo pressionando seu coração, bloqueando sua garganta. Não muito longe, Klein levantou o cajado das estrelas e tentou usar o reiniciar de Will Alceptin para salvar Colin Iliad. No entanto, falhou várias vezes seguidas. Mesmo a tentativa bem-sucedida não teve a capacidade de reverter tudo. Os efeitos eram claramente inferiores aos do original e envolviam uma singularidade. O verdadeiro corpo de Amon havia aparecido. Ele já está morto, então não pode nem ser transformado em marionete. Ele só pode considerar-se transformar em um espírito maligno, mas quase não há espírito maligno que possa manter sua humanidade. Mesmo o anjo negro Sazrir falhou. A única exceção é o triplo anjo vermelho Medici. Mas isso foi só depois que eles deixaram seu território e foram para o Porto Bansi. Este chefe não parece disposto a seguir esse caminho. Para os moradores da Cidade de Prata, tornar-se um espírito maligno é, sem dúvida, uma maldição. Klein suspirou e olhou para outro lugar para observar o palácio do rei gigante, que tinha suas sombras recuando. Colin Iliad examinou o rosto de Derek e suspirou. Quando você retornar, você será membro do conselho de 6 membros. Eu sei. Em relação à sua idade, esta é uma responsabilidade muito pesada, mas todos na Cidade de Prata devem estar preparados para arcar com o destino de todos. Derek acenou com a cabeça e disse com uma voz anasalada: Sim, Excelência. Colin Iliad revelou um sorriso amável. Não se preocupe se eles não entenderem isso. Vou te contar um segredo. Atualmente, na Cidade de Prata, apenas Wade e eu sabemos disso. Quando você voltar, conte isso para Wade imediatamente. Ele entenderá que a morte de Lovia e a minha não tem nada a ver com você. Caso contrário, você não obterá esse segredo de mim. Dito isto, Colin Iliad olhou para German Sparrow e acenou com a cabeça gentilmente. A partir de hoje, todos na Cidade de Prata podem mudar livremente sua fé para o Senhor Louco. Derek não estava nem um pouco animado. Ele assentiu pesadamente, indicando que entendia. Colin Iliad imediatamente retraiu o olhar. Uma camada de solenidade e amargura apareceu em seu rosto claramente exausto. Esse segredo está relacionado ao segundo artefato selado de nível divino de nossa Cidade de Prata. Chama-se Dádiva da Terra. Derrick enxugou os olhos com o braço e ouviu atentamente a descrição do chefe. Colin Iliad suspirou e continuou. É precisamente por causa deste artefato selado que a grama da cara negra pode crescer ao redor da Cidade de Prata, impedindo-nos de afundar completamente na Idade das Trevas. As pupilas de Derek dilataram-se à medida que a tristeza em seu coração diminuía. Ele se lembrava muito claramente de que os livros didáticos mencionavam a descoberta da grama da cara negra como o ponto de virada na história da Cidade de Prata.
Ele acreditava que se não existisse um alimento básico tão seguro e inofensivo, então a Cidade de Prata teria se tornado um parque para monstros. Naquele instante, Derrick pensou em muitas coisas. Ele finalmente entendeu por que os cogumelos que o Senhor Mundo havia dado sofreram uma enorme transformação na Cidade de Prata, diferente da descrição original. O olhar de Colin Iliad percorreu seu rosto e sua voz de repente tornou-se profunda. É precisamente por causa disso que estamos sobrecarregados, com o destino de sermos amaldiçoados. Somente as pessoas que são mortas por seus familiares imediatos não se tornam um terrível espírito maligno. A felicidade tem um preço. A expressão de Derrick congelou. Assassinar seus pais deixou uma ferida que nunca poderia cicatrizar em seu coração. Ele sempre culpou esta terra que foi abandonada pelos deuses pela maldição correspondente. Mas agora o chefe lhe contara a verdade, diferente do que ele imaginava. A maldição deu-lhes a comida de que dependiam para sobreviver. Os olhos grisalhos e exaustos de Colin Iliad ficaram vidrados quando ele parecia se lembrar de ter matado seu pai, mãe, irmão, irmã, filho mais velho, filho mais novo, filha e neto mais velho. Sua voz tornou-se fugaz. Lovia disse uma vez que uma pessoa qualquer não se transformaria em um espírito maligno depois de deixar a Cidade de Prata. Naquela época, eu não disse a ela que isso era verdade. Como o alcance da dádiva da terra é enorme, a maioria das pessoas que estão prestes a morrer não conseguem deixar a região correspondente a tempo. Este é um segredo que só o chefe pode saber. Eu tentei o meu melhor explorando e lutando, esperando que as gerações futuras não tivessem que sofrer tanta dor. O chefe da Cidade de Prata, que estava claramente avançado em idade, exalou lentamente. Sem dar a Derrick a chance de fazer uma promessa, ele pareceu se lembrar de algo ao dizer: além disso, você não deve acreditar totalmente na situação da Rosa da Redenção que está registrada naquele palácio. É? Klein parou de examinar o ambiente ao seu redor e revelou uma expressão ligeiramente perdida. Colin Iliad acrescentou com uma voz profunda: a Mãe Terra não pode ser a rainha gigante Omebela. Omebela morreu há muito tempo. O cadáver dela está na Cidade de Prata e, mais precisamente, é a dádiva da terra. Isso... Quando Klein ouviu isso, suas pupilas dilataram e um arrepio percorreu sua espinha. A verdadeira rainha gigante morreu há muito tempo na Cidade de Prata e se tornou um artefato selado. Então, quem está atualmente disfarçada de Mãe Terra? No reino coberto de flores lunares e luz noturna, a espada do gigante do pôr-do-sol atingiu a foice pesada e negra como breu e congelou no ar. Na escuridão destruída pela intensa batalha dos deuses, o tempo pareceu parar. Seja o gigante vestindo uma armadura esfarrapada que se banhava no crepúsculo, ou o lobo demoníaco, humanoide com 6 braços, eles pareciam se tornar parte de uma pintura a óleo. Tudo ficou no lugar, mantendo a postura anterior. No entanto, uma bengala de madeira marrom escura apunhalou as costas do gigante do pôr-do-sol, perfurando seu coração enquanto drenava freneticamente a vida da divindade, arrastando ele para baixo em um ato de devolvê-lo à terra, retornando ao abraço de uma mãe. Este cajado de madeira marrom escuro estava nas mãos da mulher gigante e voluptuosa. Formava uma cena profunda de outono com flores murchas, grama e cogumelos. O gigante do pôr-do-sol lentamente virou sua cabeça e olhou para a mulher que carregava o bebê em uma das mãos. Ele disse com dor: Li? Tegá? Neste momento, o lobo demoníaco vestido com cabeça de uma mulher humana soltou uma risada. O acessório dourado em forma de pássaro na mão dela voou e perfurou com precisão a abertura da viseira do gigante do pôr-do-sol. Então ela jogou a lua carmesim nas outras 2 mãos da mulher voluptuosa. No segundo seguinte,
uma parte do corpo do gigante do pôr-do-sol desabou. Fragmentos do pôr-do-sol, vermelho alaranjado, atravessaram a escuridão serena e pousaram no mundo real. Alguns pousaram no campo de batalha, causando a morte de inúmeros soldados. Alguns esmagaram as montanhas, criando um lago que fez envelhecer todas as criaturas vivas. Alguns se fundiram com algumas criaturas sortudas, transformando-as em monstros loucos e poderosos, enquanto outros envolveram o grande salão do crepúsculo nos arredores de Santo Milom. A luz laranja solidificada foi extinta. Na Cordilheira de Amanta, fora da Catedral da Serenidade, a abominação Suá e outras criaturas míticas que estavam ajudando os anjos de Feisak e Intis a atacar, pareceram sentir algo. A batalha foi interrompida. Depois que os olhos injetados de sangue crescendo na árvore escura rolaram uma vez, a abominação Suá imediatamente entrou no vazio e escapou para o mundo espiritual, nos arredores de Backlund, numa pequena catedral, a qual ninguém prestava atenção. Um sacerdote piedoso de barba dourada, vestindo uma túnica branca simples, abriu os olhos. Eles revelaram uma inocência e pureza infantis. Ele calmamente tirou uma poção dourada e abriu a tampa, derramando o líquido dentro de sua boca. A guerra terminou assim. Se Audrey não tivesse visto com seus próprios olhos, nunca teria acreditado que a guerra terminaria assim. Depois que a noite escura engoliu o crepúsculo laranja e desapareceu por si só, o cavaleiro prateado à sua frente pareceu sofrer um forte golpe mental. Mesmo depois de se recuperar e se recompor, ele não continuou atacando o inimigo. Fugiu em um estado bastante triste e perplexo. Assim como este cavaleiro prateado, os anjos e santos das forças aliadas de Feisak e Intis fugiram um após o outro. Quanto aos Beyonders, que formavam a espinha dorsal do exército, eles entraram em colapso de forma incontrolável. No entanto, do lado de Loen, os semideuses, Beyonders de sequência baixa e média e soldados comuns não tentaram persegui-los. Isso porque estavam igualmente confusos, perplexos e descrentes. Audrey voltou para a cidade e viu os residentes sobreviventes de Backlund saindo de suas casas, abrigos ou esconderijos, um após o outro. Eles olharam fixamente para a cena que lembrava uma floresta primitiva. Eles não aplaudiram, gritaram ou desabafaram suas emoções. Suas expressões estavam entorpecidas e seus olhos estavam vazios. Não sabiam como e por que o desastre terminara repentinamente. Não faltaram pessoas que já foram salvas pela fundação de caridade. Muitas delas pareciam familiares para Audrey, mas sua condição não era muito diferente de quando faziam fila para coletar comida. Audrey observou silenciosamente esta cena antes de retornar ao Burgo Imperatriz e voltar para sua vila. Ela viu o pai, a mãe, o irmão mais velho, o mordomo, os criados olhando confusos pela janela, assim como os cidadãos na rua. Por alguma razão, uma frase de repente passou pela mente de Audrey. Morrendo, ele não conheceu seu executor. Sobrevivendo, ele não conhecia as circunstâncias. Um crepúsculo laranja acalmou a tempestade de raios que brilhava. Afundou no mar azul escuro com um fundo indiscernível, quase engolindo o amanhecer com ele. A rainha misteriosa usou seu outro artefato selado de grau 0 a tempo, permitindo que o navio evitasse um desastre terrível. Ela franziu a testa ligeiramente como se tivesse sentido alguma coisa. No entanto, sua expressão suavizou-se imediatamente, permitindo que o amanhecer continuasse avançando em uma rota marítima insegura. Era para se envolver em todos os tipos de batalhas perigosas com ventos fortes, ondas enormes, raios e monstros marinhos. No ambiente escuro, o olhar de Bernadette parecia penetrar muitos obstáculos, permitindo-lhe ver a luz que perseguia.
Não importa quantos obstáculos ela enfrentasse, não iria parar sua abordagem. Na escadaria da residência do rei gigante, coberta de luz laranja. Depois de contar o segredo a Derek, Colin Iliad disse a Derek: "Vá, abra essa porta. Quero ver como é a luz do sol lá fora." Sim, as bordas dos olhos de Derek ficaram vermelhas mais uma vez. Ele franziu os lábios com força e se levantou. Ele largou o machado na mão e, sob o olhar encorajador de Klein, circulou firmemente ao redor do trono preto-ferro e chegou em frente à porta azul acinzentada que representava o pôr do sol. Derek olhou para ele por um segundo, abaixou-se, estendeu as mãos e pressionou-as contra as laterais da porta. Então esticou os músculos e empurrou com força. Naquele momento, ele pareceu ver seus pais, seus companheiros falecidos, como Joshua e Antiona, Lovia em um manto preto com estampa roxa, e o grisalho Colin Iliad. Eles ficaram ao lado dele e pressionaram as mãos contra a porta, empurrando a porta azul acinzentada com ele. Gotas de água escorriam pelo rosto de Derek, enquanto um rangido pesado ecoava em seus ouvidos. Uma rachadura apareceu, deixando a luz do sol dourada entrar. A lacuna foi ficando cada vez maior, e um mar dourado apareceu gradualmente nos olhos de Derek, apresentando-se diante dos olhos de Colin Iliad. Ao ver esta cena, os cantos dos lábios de Colin Iliad se contraíram levemente enquanto ele se banhava na luz quente do sol. Os cantos de seus lábios se levantaram levemente enquanto ele revelava um leve sorriso e um leve desejo. Seu corpo evaporou pouco a pouco. A luz era o significado de tudo.